Olá pessoal, eu sou o Diego Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica super legal de como você pode utilizar a questão da qualidade de dados para potencializar e mudar os resultados dos seus projetos que envolvem inteligência artificial. No vídeo de hoje eu vou apresentar todos os esquemas. Então não esquece aí de curtir, de seguir o nosso canal, porque tem muita coisa legal que você pode aprender aqui com a gente. Vamos lá? Então, estamos aqui. Aqui é o esquema que eu vou estar apresentando para vocês, né? Vou estar apresentando vários esqueminhas aqui bem legais. Espero que você goste. Mas antes disso, a gente precisa entender um contexto bem legal. Então vamos lá. Primeiro, o que que a gente precisa saber? Então, para aumentar a qualidade aí, né, do seu, dos seus projetos, você tem que lembrar que a qualidade de dados ela é muito importante quando a gente está falando de qualquer coisa que envolve dados, e principalmente a inteligência artificial. A qualidade de dados, né, quando a gente utiliza RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, o processo, né, de recuperação ali de informação em LLMs. Então, o que que é o RAG? O RAG é uma técnica, ela combina modelos de linguagem de LLMs com dados externos que na maioria das vezes você fornece, que sua empresa precisa, que seu projeto precisa. E qual que é o objetivo disso? É aumentar a precisão, reduzir alucinações, mas existe um detalhe crítico. Se os dados não têm qualidade, o resultado também não vai ter. Então, sim, é um negócio muito, muito, muito óbvio, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, vou trazer aqui para vocês, né, voltar aqui para a nossa tela, perceba que nós temos esse fluxo aqui, que eu vou apresentar o primeiro fluxo aqui para vocês. Então, nós temos um contexto de inteligência artificial, onde nós podemos usar LLMs locais, podemos usar ela no formato de API, podemos usar em chat, tá? Então, para quem não está familiarizado, API é Application Programming Interface, né? Para você usar aí a inteligência artificial no meio do seu software. LLM são os modelos de grandes linguagens, né? Podem ter SLMs também, modelos pequenos, mas em outro vídeo a gente fala sobre isso. E temos o que eu escrevi aqui como chat, que geralmente são essas empresas, né? OpenAI, Anthropic, Google, né? A própria DeepSeek, enfim, essas outras empresas. E basicamente, como é que a gente faz hoje? Como é que a gente faz? Nós temos aqui textos, PDFs, temos nossos documentos, nós damos entrada nele no chat, ou seja, no chat barra prompt aqui, a gente fornece esses documentos e com esses documentos o, as empresas, né, de inteligência artificial nos entregam resultados mais refinados. O que nós não percebemos é que quando a gente faz isso aqui, né, esse entrada de documento, existe aqui todo um trabalho que é realizado de engenharia de software nessas empresas. Ou seja, o formato dos seus dados originais aqui, eles são transformados, né, para um formato que a OpenAI consegue trabalhar melhor, para que formato para que as outras empresas, Anthropic, entre outras, consigam trabalhar. E isso aqui nós chamamos, né? Eu não sei se essa é a técnica que eles se utilizam somente essa, eu acredito que não, mas essas empresas utilizam uma técnica chamada RAG, tá? Que é o Retrieval Augmented Generation.
existem algumas variações dela. Quando você for pesquisar, estudar esse conteúdo, você vai perceber que existem algumas variações que são melhores aplicadas em determinados contextos. Agora, por que isso? Porque os modelos de LLM, geralmente eles não conhecem todo o contexto do que você pode estar pesquisando. Eles podem não conhecer. Por quê? Porque muitos desses conteúdos podem ter sido utilizados no treinamento naquela faixa de tempo específica que o modelo foi construído. É por isso que esses modelos pagos e até não pagos que a gente encontra na internet, eles se conectam na própria internet para complementar algumas informações, porque eles já utilizam o conceito prático de agents, né? Os agentes ali trabalhando para buscar alguma coisa que ele não saiba. Agora, quando você utiliza local, quando você utiliza na infraestrutura da sua empresa, do seu órgão, né, ou seja, de uma entidade pública ou privada, você vai perceber que os modelos que nós temos abertos dessas Big Techs, eles não fornecem completa autonomia ao controle dos dados que eles estão captando ou não. Então, o vídeo de hoje é muito especial para você aprender, mas também ele é muito especial para você que trabalha com dados críticos, sigilosos, judiciais. E eu te garanto, cuidado, cuidado com essas grandes empresas, porque você não tem garantia nenhuma que elas não estão utilizando os seus dados de forma inadequada. Muito cuidado, principalmente se você trabalha com dados críticos. Agora, quando a gente pensa nesse modelo, você tem que perceber o seguinte: imagine um chefe de cozinha, tá? Um chefe de cozinha muito fera, lá não sei quantas estrelas Michelin. Esse chefe de cozinha só recebe ingredientes estragados para fazer um excelente prato. Você acha que ele vai conseguir entregar um prato de qualidade? É claro que não. É assim que o REG funciona. Então, não importa o talento que o seu modelo tenha, se a qualidade dos dados forem ruins, o resultado sempre será ruim. A vantagem ainda desses modelos grandes e pagos é que eles têm técnicas que tentam fazer de tudo para melhorar esse processo e tirar o maior proveito possível. Mas se o conteúdo estiver desatualizado, incompleto ou com erros, você vai perceber que ele vai gerar respostas, pode gerar respostas imprecisas, tá? Então, o REG, ele tem cinco aspectos principais de qualidade. Então, o REG, esse que é essa técnica que a gente está... essa técnica aqui, essa técnica que eu descrevi aqui, que está no meio desse processo, né? Ela, ela tem... Deixa eu só afastar esse outro aqui, tá, gente? Ok, pronto. Ela tem alguns aspectos principais e eu diria, né, eu me arrisco a dizer que a gente pode colocar isso aqui como cinco. Ela tem cinco aspectos principais que nós temos que trabalhar aqui nesse nesse formato, né? Ou seja, que nós temos que colocar aqui no contexto de REG. Então, ela tem cinco fundamentos, né? Fundamentos básicos que você precisa saber. E esses cinco fundamentos são a confiabilidade, ou seja, os dados estão corretos e verificados, a questão da atualização, as informações são recentes, a três seria a confiabilidade, a consistência, o formato é padrão, igual de todos os documentos que você entrega. Temos também a relevância, que só o que realmente importa para o domínio, ou seja, o documento que você está colocando, tudo que você está colocando, só tem o que você precisa.
e para finalizar, a completude, que, ou seja, você não deixar lacunas importantes no contexto que você está querendo abordar, ou seja, no contexto que você está querendo ensinar, né, para o modelo de inteligência artificial. Então, com esses 5 fundamentos, a gente percebe que quando a gente trabalha com esses modelos, né, de inteligência artificial, né, eu vou até colocar verdinho aqui, que eles são pagos, né, esses modelos de Big Techs, vamos chamar assim, modelo de Big Tech, esses modelos de Big Tech, você vai perceber que eles, né, esses modelos, eles têm essas tratativas para melhorar, mesmo que você coloque um documento ruim. Mas a questão que conceitos fundamentais ali de deep learning, é, redes recorrentes, de machine learning, de ciência de dados, você vai perceber que o modelo ele sempre vai trabalhar melhor, sempre vai trabalhar mais tranquilo, quando você já entrega os dados com a qualidade possível. Dessa forma, os dados sempre vão ter qualidade, vai ter uma qualidade melhor. E isso faz toda a diferença nesse processo. Então, quando você olha isso aqui, você vai perceber que se você aplicar essas técnicas de qualidade nesses modelos, você vai ter um resultado melhor. Agora, se você estiver trabalhando em ambientes críticos, né? Se você estiver trabalhando em ambientes críticos, você vai ter que construir a arquitetura um pouquinho diferente. E quando esses pilares, esses 5 pilares, que é confiabilidade, atualização, consistência, relevância e completude, quando esses pilares não são respeitados, o modelo ele pode confundir conceitos, ele pode dar respostas desatualizadas ou, pior ainda, ele pode passar credibilidade para algo que está errado, tá? E os modelos, eles fazem isso. O próprio GPT-5, que saiu essa semana aqui agora, também faz isso. Agora, então, como é que a gente pode garantir que os seus dados têm a qualidade possível para você utilizar a técnica RAG de forma correta? Então, primeiro, tem que ser feito um processo de curadoria, ou seja, selecionar os dados de fontes confiáveis, depois limpar os dados, remover duplicados, erros de formato para outro formato padrão, usar metadados, né, ou seja, os dados para completar, registrar de onde veio cada informação. Olha só esse detalhe. Você tem que dizer para a inteligência artificial de onde veio cada informação, quando foi coletado, qual o nível de confiança, né? E você revisar isso de forma periodicamente. Para quê? Para quê? Para manter, né, os dados sempre atualizados. Então, quando a gente percebe esse tipo de movimento aqui, quando a gente faz isso correto, você pode aplicar alguns conceitos. Eu vou trazer aqui para vocês uma abordagem que eu particularmente eu adoto bastante, tá? Então, mas antes disso, é só deixar o alerta. Olha só, quero deixar um alerta aqui para vocês. Preste atenção. Por mais que essas big techs, por mais que esse pessoal diga que não estão usando seus dados para treinamento, você não tem garantia nenhuma disso. Então, se seus dados necessitam de uma autonomia, de uma soberania, você precisa tomar muito cuidado com o tipo de solução tecnológica que você está usando. Muito cuidado. E muito cuidado aí você que ouve falar, ah, fulano de tal fez inteligência artificial, empresa tal tem uma inteligência artificial. A maioria absoluta desses casos são forks, ou seja, são apenas cópias por debaixo deles estão rodando
uma API dessas empresas grandes e seus dados estão indo para elas do mesmo jeito. Muito cuidado e muita atenção. Então preste atenção aqui, galera. Olha só que legal. Vou mostrar aqui. Quando eu falo PDFs aqui, é qualquer tipo de documento. CSV, conjunto de dados, PDFs, arquivo de texto, Word, enfim, qualquer documento. Qualquer documento, tá bom? Qualquer documento. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega aqui, ó, quando a gente pega aqui, perceba que essa aqui é uma arquitetura que eu gosto muito de utilizar. Então, aqui eu pego meus documentos, eu utilizo um modelo da IBM Research que se chama Docklin. Eles também têm isso como lib, né? Faz umas coisinhas a menos que o modelo, mas é bem legal. Eu transformo isso para um formato de Markdown, .md, porque é um formato de texto puro. Fica fácil identificar caracteres problemáticos, até caracteres invisíveis têm que ser retirados. Sim, existe caracteres invisíveis em textos, em dados que você precisa retirar, porque tudo isso vira ruído e destrói a qualidade do seu modelo, ele interfere na qualidade do seu modelo. Só para dar exemplo para vocês, eu trabalho aqui com conjuntos de PDF de mais de 1000 páginas. Tem deles que são gigantes, mas como é que você faz? Então, eu transformo com esse modelo para um formato Markdown, faço um processo de reestruturação lá. Em seguida, eu retiro, faço um processo de limpeza com todos os caracteres especiais. O formato Markdown, ele é texto puro. Dessa forma, não tem imagens. Então, eu descrevo essas imagens em formato textual, ou seja, eu uso o próprio modelo de IA para ler e falar, ah, aqui tinha uma imagem. Então, nesse local, você descreve essa imagem, ah, uma imagem de um gráfico assim, 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 só um exemplo. E depois eu faço um processo de reestruturação. E nessa reestruturação, pessoal, o que que eu faço? Olha só, eu faço uma ordenação. Então, eu faço aqui uma ordenação do conteúdo. Eu ordeno o conteúdo que eu estou utilizando. Além da ordenação aqui, o que que eu faço? Além da ordenação, eu coloco contexto, contexto do domínio. Então, eu coloco um contexto do domínio. É isso mesmo, lá no Markdown eu adiciono uma categoria ao conteúdo que eu estou transformando, ao conteúdo que eu estou transformando. Eu faço um processo de reestruturação, onde eu coloco um contexto do domínio e sigo aqueles 5 pilares lá. Então, eu coloco a data do conteúdo, de onde foi retirado, e eu classifico também se ele é de qualidade ou não, com base no conhecimento que eu tenho daquele conteúdo. Então, eu basicamente faça um processo de classificação supervisionado do conteúdo, para que a LLM entenda, ah, esse é um conteúdo de primeira, esse é um de segunda, esse é um de terceira. Aí você vai fazendo isso aí. E coloca um contexto do domínio, que são regras de negócio, basicamente, uma ordenação e uma classificação de qualidade. Vamos colocar aqui, classificação da qualidade. Coloca uma qualificação da. Então, o da aqui ficou 2 vezes. Dá uma qualificação da qualidade. Dessa forma, eu garanto que esse meu documento Markdown ele vai estar perfeito. A partir desse ponto, eu faço uma contagem do contexto. Ou seja, eu conto o tamanho que ficou esse documento. Imagina, eu tenho um documento lá de 50 páginas. Qual que foi o tamanho desse contexto que ficou? Aí, a partir daí, eu seleciono o modelo de inteligência artificial que eu vou utilizar.
e eu decido se a estratégia do meu problema ela vai ser resolvida com vários agentes de IA, com modelos distintos, ou se eu vou adotar uma estratégia diferente, ou só um prompt, um nível de consulta, tudo isso. Aqui eu utilizo essa seleção de modelo, depois aplico a técnica RAG, ou seja, um processo de interação. Basicamente, quando você usa essas IAs aí mais populares, é aquele quando você adiciona documentos e faz perguntas. Ali você já está aplicando a técnica RAG. Por que que eu estou mostrando essa arquitetura? Porque você pode desenvolver sua própria solução para isso em que você aplica uma boa arquitetura, você pode ampliar aí, dependendo do seu caso, e com isso você tem aí uma possibilidade de trabalhar. Agora, por que que eu faço uma contagem do contexto, pessoal? Olha só, aqui eu omiti, aqui não falei nos detalhes, porque aqui você precisa definir, você precisa entender o tamanho do chunk, por exemplo, você precisa entender como é que o RAG vai ser configurado, é isso mesmo. O RAG, gente, lá nessas ferramentas de IA tradicional, você não pode, não, eles não te dão essa opção de calibração. Ou eles fazem um processo semelhante lá por baixo, né, no back-end, e você não consegue ver, ou eles não te possibilitam isso. Mas várias ferramentas, se você pegar aí é, o LM Studio, se você pegar aí, deixa eu lembrar o nome das ferramentas, nós temos, deixa eu lembrar aqui, tá, tem o Unting LLM, o LM Studio, você tem o, o LM Studio, você também pode utilizar é, o Flowise, entre outros. Você vai perceber que ele tem o Olhama também, ele te dá a opção de configurar quando você está utilizando o RAG, né? Um outro que ele tem, deixa eu ver se eu consigo aqui achar o nome dele. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, é o Open Web UI também. Então nós temos o Open Web UI que, deixa eu pegar ele aqui. Eu utilizo esse aqui local também. Cadê? Eu não quero isso. Pronto. Aqui tem o Open Web UI Community e tem ele aqui. Então, com o Open Web UI, por exemplo, ele também lhe fornece isso. Então, você pode usar nessas ferramentas local, né? Você pode usá-las local, comunicar com a API dessas grandes ou usar seu modelo local se você tiver capacidade computacional, tá? Então, qual que é o bacana disso? É porque você consegue configurar os hiperparâmetros do RAG, por exemplo, no tamanho de chunk. Se você tem um formato textual de entrada, sei lá, um artigo científico, o chunk o chunk e outros hiperparâmetros, criatividade, etc., do modelo pode ser configurado de uma forma com base nessa contagem do contexto. Se o seu documento é uma lista, por exemplo, de nomes, você pode usar um outro formato diferente. Aí você se perguntar, aí, o que que é isso aí que você está falando? O que que isso influencia? Influencia nisso aqui, ó. Grana, grana, dinheiro. Porque quanto melhor essa configuração, menos token para você obter o resultado melhor, tá bom? Então, nessa reestruturação, eu faço isso para poder utilizar o RAG. Aí você pode utilizar várias técnicas do RAG. E aqui eu já divulgo uma minha, que daqui a uns dias vai estar disponível o código-fonte para vocês.
que é o Reg Evo. Publiquei ele na Conferência Europeia de Inteligência Artificial. Estou aguardando sair a publicação para poder fazer a divulgação do código-fonte dele, para vocês entenderem como é que ele é bem bacana para contextos críticos, né? Foi o foco, contextos críticos. Então, quando você pega aí essa solução, você percebe o seguinte: eu vou dar um exemplo básico. Imagina um exemplo jurídico, que você precisa fazer um reg. Use apenas leis, decisões oficiais, em formato estruturado, com datas claras, para que o modelo saiba o que está em vigor, o que não está, se a técnica ainda é válida, se aquela lei ainda existe, né? Então precisa ter muita sabedoria quando vai construir soluções nisso. Então a gente precisa lembrar que que o contexto crítico você tem que ter muito cuidado com ele. O contexto crítico é crítico, você precisa ter muito cuidado, mas você consegue desenvolver soluções, né? Você consegue desenvolver soluções e arquiteturas para fazer isso. Então lembre-se, né? O RAG ele é ele é muito bom quando os dados que você usa nele, né, tiveram tempo de investimento de qualidade. E você vai colher resultados bem mais precisos, mais confiáveis, muito mais úteis, né? Muito mais úteis. Então, a mensagem que eu digo para vocês é, ou com o seu simples uso, para você ter a qualidade dos dados que você quer aqui, fazendo um processo de curadoria, ou você aqui utilizando para suas próprias soluções. Você tem que perceber que, por exemplo, quando a gente usa uma ferramenta tipo a Notebook LM, que ela é poderosíssima e fantástica, eu não estou dizendo aqui para vocês fazerem uma de vocês, mas quando a gente usa essa ferramenta aqui, nós enfrentamos limitações de contexto, de quantidade de arquivo, que quando a gente usa localmente não tem. Então, se você está. E imagina só, essa é uma ferramenta super poderosa. Você vai jogar dados críticos e sigilosos protegidos por lei aqui. É, vou até falar. Você quer, né, colocar sua cabeça em risco por você divulgar dados sigilosos e protegidos por lei, LGPD, entre outras leis do nosso país ou aqui a gente tem que obedecer em ferramentas que você não tem um controle, acredite, esses vazamentos de dados, eles vão ser facilmente rastreáveis daqui a um dia. Então fica bastante esperto nas soluções que você desenvolve. E a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você curta bastante esse conteúdo e os outros conteúdos que eu tenho no canal. Curta aí, assiste. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!